Ainda não? Sabe que eu não sei quando é que está nele? Boa noite, olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa live, mas antes de mais nada eu quero agradecer aos que permaneceram atentos à nossa live. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico, mas já estamos de volta, problema corrigido, e em respeito a você que permaneceu e que estava ali curtindo o nosso tema, e ao Dr. André Mosqueta também, nós voltamos com uma melhor qualidade de áudio, e a gente está aqui ainda prontos para responder as questões, lembrando que a gente tem um sorteio também, mas a gente vai retornar já já aos temas que foram questionados ao Dr. André. Dr. André, mais uma vez, obrigado por permanecer conosco, e nós vamos continuar falando ali sobre os 60+, que era o momento que a gente viu que a audiência ali dos que estavam conferindo a nossa live também estavam preocupados em saber sobre essa questão da qualidade de vida e todo o texto que você tem preparado para nos transmitir informações sobre 60+. Perfeito, Rodrigo. Obrigado. Tá bom o som, gente? Tá bom assim? Tá certo. Desculpem o transtorno aqui do som, né? Eu não tenho experiência em lives e eu agradeço até a minha esposa me telefonou preocupada, né? Dando dicas do som, etc. Tal. Obrigado, tá, Dé? Um beijo. Então é o seguinte, algumas palavras para as pessoas que hoje são chamadas de 60+, né? A melhor idade, as pessoas idosas, ou até nos Estados Unidos estão querendo ser chamados prateados, né? Vocês sabem que não existe a melhor fase da vida, isso é um mito. Na verdade, quando nós dizemos, a minha melhor fase da vida foi anterior, ou foi antigamente, provavelmente a nossa memória está nos traindo, né? Os especialistas dizem que o bebê chora porque ele sente falta do útero. A criança pequena chora porque gostaria de voltar a ser bebê. Ou um adolescente. O adolescente reclama porque gostaria de voltar a ser criança ou ser um adulto. O adulto reclama também, porque queria voltar a ser adolescente ou até criança, ou ir para a próxima idade, se aposentar. E o aposentado, o idoso, enfim, as pessoas com mais de 60, 65 anos, elas se queixam do quê? Poxa, eu era feliz naquela época, eu queria voltar para lá. Ou pior ainda, alguns até gostariam de ir para a próxima fase. Então percebam que é uma tendência de todos nós a não estarmos felizes no local, no momento em que estamos as nossas vidas. Então, cabe a gente, utilizando de elementos positivos, de uma visão mais saudável das coisas, desfrutar o melhor de cada fase em que nós nos encontramos, né? Vocês sabem que o corpo ele muda com a idade, a mente muda com a idade e o espírito, para aqueles que acreditam, praticam, também muda com a idade. O corpo com certeza tem perdas, a mente tem perdas, mas tem muitos ganhos. A maturidade, a sensibilidade, o controle sobre as emoções. E o espírito, sim, o espírito ganha muito com o tempo. Além disso, eu queria perguntar para quem está assistindo e já tem uma experiência boa de vida. Você trocaria a experiência que a vida lhe deu pela vida de um jovem de 20 anos para voltar aos 20 anos? Provavelmente não, porque a vida também é feita de experiências ruins que vão nos moldando, experiências boas, com certeza, mas passar de novo por tudo, reaprender tudo, não é muito legal. Outra coisa interessante é que, assim, com a idade, ocorrem muitas perdas na nossa vida. Perdas fazem parte da vida. O bebê começa perdendo o conforto do útero. E depois ele vai perdendo o colo, a criança vai perdendo a possibilidade de ficar em casa, o adolescente. Nós vamos perdendo as coisas ao longo da vida, faz parte. Mas também nós vamos ganhando muitas coisas. Então, uma das maiores perdas que as pessoas têm e que é difícil lidar é a perda de alguém amado, né? Um pai, de um irmão, às vezes até de um filho, de um neto. E se há um tipo de modo de encarar essa situação que é extremamente dolorosa
e tem acontecido também agora nessa época de epidemia de uma forma mais destacada, seria assim, como eu posso viver minha vida e que traria orgulho para essa pessoa que morreu, né? Se eu pudesse ouvir essa pessoa, o que ela me diria? Provavelmente elas gostariam que a gente vivesse a vida, né? Que a gente aproveitasse por elas também. E uma coisa também final, queria falar para as pessoas mais idosas, a live toda também é direcionada aos idosos, mas assim, especificamente para as pessoas idosas. Existe um papel na sociedade extremamente importante que só os idosos podem exercer, que é o papel de serem exemplo de como é envelhecer. Quando alguém tem 40, 50 anos e olha alguém de 70, aquela imagem é muito importante para ela, né? Ela já começa dentro da cabeça, mesmo sem querer, a imaginar como é que vai ser o seu próprio envelhecimento. Então, cabem às pessoas mais idosas passarem um exemplo positivo e viverem de uma forma exemplar, abençoando seus filhos, seus netos, a sociedade toda. Nós precisamos de vocês, tá? Não desanimem, continuem se esforçando, não desistam jamais. Desanimar é uma coisa que todo mundo pode, faz parte da vida, né, Rodrigo? Agora, desistir não desistam. Nós precisamos de vocês. Por isso que a gente não desistiu da nossa live hoje à noite, né? A gente resolveu ficar aqui, até porque tem um pessoal que já está preocupado em mandar as suas mensagens, quer participar da nossa promoção, mas eu só vou pedir para o doutor voltar aqui a lâmina que a gente tinha, porque eu quero reforçar para você de casa aí uma pergunta que o doutor deixou aqui, e eu quero que você responda. A Julieta está conferindo aí, me passa, tá, Julieta? Você trocaria a sua experiência de vida, sabedoria que você tem hoje pela juventude, pelos anos passados? Essa pergunta fica no ar e você responde ali, a gente verifica aqui. Então, nada mais justo do que a gente interagir com essas pessoas que estão preocupadas. Essa pergunta do doutor foi realmente importante para esse momento. Nós vamos continuar, então, já dos nossos próximos temas, e alguns deles a gente já havia abordado, já havia questionado. Lembrando que o doutor André Mosqueta é um médico dedicado a uma nova área da saúde, da medicina, do estilo de vida, e é por isso que ele está aqui conosco nessa noite. E ele, então, certificado, está aqui para deixar um pouco da grande experiência, e para esse momento ainda mais, medicina do estilo de vida com o doutor André Mosqueta. E a gente vai falar sobre isso. Quem estava na live antes, conferiu já essa introdução, mas a gente vai reiterar esse assunto e falar, doutor. Mais uma vez, a gente já falou do estilo de vida dos 60+, mas o que é a medicina do estilo de vida para todos nós? Então, Rodrigo, de uma forma bem simples. A medicina do estilo de vida é uma área médica que se dedica a utilizar elementos do próprio estilo de vida das pessoas, sejam saudáveis, sejam pacientes, doentes ou não, para melhorar a sua saúde, prevenir as doenças e tratar, inclusive, praticamente todas as doenças. Claro, uma pessoa que dorme bem, que se movimenta adequadamente, de forma saudável, que se alimenta com equilíbrio, que cultiva relacionamentos e conexões positivas, que vive uma vida com propósito, que evita o excesso de exposição a fatores tóxicos, uma pessoa que controla seu estresse, ela tem muito menos chance de desenvolver doenças, né? Inclusive cânceres, problemas cardíacos, demências. E se a pessoa já possui algum problema de saúde, seja ele qual for, arritmias cardíacas, diabetes, artrose, a qualidade de vida dessa pessoa vai ser melhor, né? Então, a medicina do estilo de vida ela tem um foco que vem de conhecimentos milenares de que o principal especialista na pessoa é ela mesma, né? Não basta ao médico conhecer a anatomia do corpo, o funcionamento do corpo. Ele precisa conhecer também o funcionamento do próprio comportamento do seu paciente. Por que as pessoas mudam? Como elas mudam? Quando elas mudam? O que é preciso para uma pessoa mudar? Como priorizar
as áreas mais importantes para a mudança. Então, a medicina do estilo de vida se propõe a apoiar pacientes numa busca pela saúde através da mudança do seu estilo de vida, né? E ela também é dose dependente, assim como os remédios são. Um remédio para pressão, um remédio para dor. Quanto maior a dose que nós tomamos, maior o seu efeito. Também a medicina do estilo de vida, quando a gente fala exercício físico, alimentação, controle do estresse, quanto mais nós conseguirmos investir, nos dedicar, desenvolver nessas áreas, maior será o benefício. E outra coisa interessante também, qualquer dosezinha, qualquer coisa pequena que melhore no estilo de vida, com o tempo traz um grande efeito. A pessoa que não comia frutas passa a comer uma fruta, a pessoa que vivia no sofá e na cadeira passa a se movimentar e o corpo todo agradece. São pequenos gestos, grandes benefícios, né, doutor? E eu tenho uma pergunta do pessoal que está acompanhando a nossa live também, referente ao 60+, que a gente acabou de conversar sobre esse tema. Lembrando que o grupo da Londer de Hotéis também possui essa preocupação com o grupo 60+, e nós criamos um projeto, doutor, que se chama Vivências, que está preparado também a trazer esse estilo de vida para, no nosso caso, o turista, o viajante. E a pergunta é o seguinte, a partir de que idade as pessoas devem procurar um geriatra, doutor? Certo, essa é uma pergunta muito comum, né? Todos os programas que a gente vê com geriatra na televisão, abordando o tema, sempre aparece alguém querendo saber. Bem, quando a gente faz essa pergunta, na verdade, o que a pessoa está querendo saber? A partir de que momento na minha vida eu devo começar uma preparação, um olhar mais atento ao meu processo de envelhecimento? A resposta é o mais cedo possível. Se isso vai ser através da consulta com um clínico, com um pediatra, com um ginecologista, com um médico de família, ou de qualquer especialidade que seja, ou com um geriatra, enfim, a ideia é começar a cuidar do envelhecimento o mais cedo possível. A vida das crianças, né, o seu contato com a atividade física, relacionamentos, alimentação, vai deixar marca sim, vai determinar a sua saúde nas fases seguintes da vida. Então, nós não começamos a envelhecer aos 60, né, Rodrigo? Isso é um mito também, né? Depois dos 20, basicamente, um pequeno processo de envelhecimento, é verdade, começa desde o nascimento, né? O estresse oxidativo e outras questões, mas depois dos 20 é que se sente mais a debilidade, né? Aos poucos nós vamos perdendo massa muscular, massa óssea, a velocidade de pensamento. Isso já pode ser considerado envelhecimento. Amadurecimento também, mas é um tipo de envelhecimento. Então, eu diria assim que o mais cedo possível. Ainda na ode das perguntas do pessoal de casa, continue interagindo, pessoal, com o nosso Facebook, pelo Instagram, Rede Hotéis da Londer também. Deixem sua pergunta. Não esqueçam, o doutor deixou uma pergunta antes também. E, claro, não deixem de entrar nas nossas redes, marcar 2 pessoas para você concorrer a uma diária no da Londer Grande Hotel de Bento Gonçalves. A pergunta é o seguinte, o que posso fazer para prevenir o Alzheimer? Certo. Esse é um assunto muito importante também, né? É muito comum, as pessoas estão vivendo mais, a incidência de Alzheimer ela aumenta conforme a idade, então, naturalmente, os casos de demência estão aumentando em número, né? O que até esses dias atrás era uma exceção, hoje se tornou algo até, pode-se dizer assim, comum, né? O Alzheimer. Bem, é importante entender que o Alzheimer é uma demência. Existem mais de 60 tipos de demência. Demência quer dizer o quê? Uma diminuição da capacidade mental, tá? Existem demências que têm até cura, né? E tem demências rápidas, de progressão rápida, e existem demências mais lentas e de várias formas de manifestação. O Alzheimer, é importante entender as coisas mais assim interessantes dos últimos anos, que eu, ao meu ver, a minha visão como médico clínico, né, geriatra, é que o processo de instalação da doença começa muito antes do que se pensava, muito antes. Tem hábitos de vida, atividade física, alimentação, estresse, exposição toxicológica, grau de instrução
de educação, né, de estudo, que vão impactar, sim, na ocorrência de Alzheimer a longo prazo. Então, o segredo para a prevenção de Alzheimer é investir na sua saúde, é cuidar da sua saúde, é fazer um check-up não só baseado em exames, mas baseado em você. Como você se sente, como está seu sono, como está sua movimentação, você tem dores, algum remédio que você está tomando pode ser parado, é inútil, está havendo algum excesso na sua vida, você quer parar de fumar, não sabe como, ou você tem dúvidas se quer parar de fumar, não sabe se está bebendo de mais ou de menos. Então, o momento do check-up, eu diria, é valiosíssimo, sabe, Rodrigo? É nesse momento que o paciente deve exercer seu direito, exercer também o seu dever de falar o que espera do médico, ouvir os conselhos e passar a praticá-los, né? Outra coisa interessante é que o Alzheimer, existem alguns perfis que, sabidamente, na vida adulta, aumentam o risco daquela pessoa desenvolver Alzheimer. Por exemplo, pessoas portadoras de depressão, mesmo leve, ou pessoas que têm depressão com tratamento parcial, inadequado, elas têm, sim, uma maior chance de desenvolver demência na terceira idade. Pessoas portadoras de transtorno bipolar, pessoas com um alto nível de estresse, pessoas obesas, com diabetes ou pré-diabetes ou síndrome metabólica, elas têm, com o tempo, uma tendência maior de desenvolver Alzheimer. Então, veja bem, é possível prevenir, mas tem que começar hoje, agora. Tá? Outro dado importante é assim, ouvir bem é muito importante para prevenir demência. Então, se você tem um familiar que está com dificuldade auditiva, essa dificuldade auditiva leva à diminuição do uso das áreas cerebrais que dependem da audição. Então, sim, ouvir mal predispõe ao surgimento de Alzheimer. Então, ouvir bem, por exemplo, é uma forma simples, fácil de compreender, de como se previne. Bem importante todas essas informações que estão sendo passadas. Eu acho que muitas das pessoas, como eu, doutor, não sabiam de pequenos detalhes, como esse da audição que você acabou de falar. Mas eu quero lhe trazer um abraço da Neuza Wendet, lá dos Caminhos de Pedra, inclusive, né? Ela está lembrando a gente que hoje é o dia do abraço. Ela está mandando um abraço para todo mundo, em especial para o doutor também. Muito obrigado, Nelson. Um abração para você e para a sua família. Que é um processo de qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, abraçar as pessoas quando pudermos, né? Voltarmos a abraçar as pessoas. Então, nós vamos para os próximos temas. Lembrando que você pode continuar interagindo conosco pelas redes sociais da Londer Hotéis, tanto no Instagram quanto no Facebook. Deixe sua mensagem, marque 2 pessoas e concorra a uma diária no da Londer Grande Hotel. Então, o nosso próximo sono talvez seja algo que esteja realmente ligado a esse momento, alguns mais, outros menos, alguns descansando mais, outros menos. A qualidade de vida de alguns não tem melhorado nesses últimos tempos. Então, o doutor André Mosqueta vai falar conosco sobre o sono. É importante dormir bem, doutor? É muito importante. Dormir bem provavelmente é mais importante do que nós imaginamos. É na hora do sono de qualidade em que passa o caminhão do lixo, sabe, do nosso corpo, assim como o lixo é recolhido da cidade. É na hora do sono de qualidade em que são removidas substâncias indesejadas, impuras, do cérebro e dos outros órgãos. Existe um sistema de limpeza do cérebro, se pode se chamar assim, que foi descrito a partir de 2013, mais ou menos, se chama sistema glinfático. É um termo técnico, mas olha que legal. Para o sistema glinfático funcionar, que é esse caminhãozinho do lixo que limpa nosso cérebro, a gente precisa estar dormindo bem, dormir profundamente. E a falta de sono, ou um sono inadequado, está associada, sim, a uma imunidade menor, está associada a problemas cardíacos, a problemas de demência, de memória, a obesidade, aumento de peso, ansiedade. Uma noite mal dormida, Rodrigo, já aumenta o desejo de comer carboidratos, por exemplo. Tem pesquisas hoje comportamentais super interessantes, associando sono, né, a vários elementos da qualidade de vida e da saúde. E o que se descobriu é que, sim, as pessoas que não dormem bem têm mais chance de sentir dores inexplicadas, às vezes. Por exemplo, dor de cabeça ao acordar. A primeira coisa que tem que se pensar é
se o sono desse paciente está adequado, né? Posições ruins da cabeça, falta de relaxamento durante a noite, respiração inadequada, compondo a síndrome da apneia do sono, pode levar, por exemplo, a dor de cabeça pela manhã. A piora do desempenho no trabalho, quem não dorme bem, né? Transtornos da memória, como eu já falei. E o que é um sono bom? De forma bem simples, tá? O sono bom, ele precisa do tempo adequado. O sono acontece em ciclos, do ponto de vista neurológico, e ele precisa também de qualidade. A respiração deve ser tranquila, de quem está dormindo, né? Não devem ocorrer muitos movimentos corporais. E eu trouxe aqui um slide, não sei se é possível colocar, Wagner. O nosso diretor Wagner vai colocando o slide ali. Só quero lembrar para o pessoal de casa que, em respeito a vocês que estavam acompanhando, a gente retornou, qualidade de som. E também digo, doutor, que a nossa audiência aumentou, tá? Então, o pessoal está ali de olho. E agora o doutor vai mostrar um gráfico, é isso? Com licença. Aqui tem um gráfico sobre a necessidade de sono por fase da vida, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, ao nascimento, recém-nascido. O recomendado é entre 14 e 18 horas, aproximadamente, sendo que 11 horas a 13 horas pode ser tolerável e até 19 horas. Então, um recém-nascido, ele dorme bastante mesmo. Pode ser normal de 11 a 19 horas, por exemplo. Nós vamos pular lá para, provavelmente, a audiência, né, é composta por pessoas adultas, principalmente. A partir dos 18 anos, uma necessidade de sono saudável, adequada, fica entre 7 e 9 horas. Alguém pode perguntar assim, tá, e a siesta? A siesta é boa? A siesta é muito boa, porque a função da siesta é dar uma resetada naquele estresse da manhã, sabe? Amanhã derramou seus hormônios no corpo, adrenalina, cortisol, e lá na hora da siesta, de 15 minutos, no máximo 20 ou 30 minutos, o corpo dá uma resetada e volta a se acalmar. É super válido. Então, 7 a 9 horas, algumas pessoas vão dormir 6 horas, vão se sentir super bem, outras 10 horas. E para idosos, um pouco menos, 7 a 8 horas aproximadamente. Agora, olha que interessante, quando a gente fala 7 a 9 horas, se você dorme menos de 7 horas, provavelmente você está sofrendo privações, consequências da privação do sono que você nem imagina, né? A privação do sono altera quem a gente é, os nossos reflexos, nosso pensamento, nossas emoções, a nossa velocidade de atitude, de pensamento. Então, além disso, pessoas que dormem muito, poxa, doutor, mas eu durmo super bem, eu deito na cama e durmo. Durmo 7, 8 horas de noite e de dia consigo dormir 1, 2 horas ainda. Se me deixar, eu durmo 10 horas. Cuidado, porque esse sono em excesso provavelmente significa que o teu sono não está adequado, né? Porque um sono adequado, ele exerce sua função, ele é eficaz em restabelecer as energias. Então, se você está precisando dormir mais, tem alguma coisa errada, né? Então, o sono é básico na vida, ele é muito esquecido, talvez porque a gente está dormindo durante ele, né? Mas ele é essencial para o coração, para o cérebro, para a imunidade, para o bem-estar, para o peso e uma série de problemas. Então, meu convite é: demos a atenção necessária, importante para a qualidade do sono. Mas só pode dormir depois da nossa live, tá, pessoal? Então, lembrando, né, a produção está lembrando aqui, que nós temos uma diária da Londres Grand Hotel, doutor. Então, para dormir nos colchões das nossas suítes, luxo superior aqui no da Londres Grand Hotel, podendo participar da live, marcando 2 pessoas e concorrendo a isso também. Obviamente, o doutor comentou que a siesta pode ser 20, 30 minutos por dia, mas aí tem uma pergunta. Existe uma alimentação que é importante a gente cuidar para antes de dormir? Alguns alimentos que não são bons e que impedem o sono, a tranquilidade do sono também? Certo, bem interessante essa pergunta. Com certeza, sim. Existem alimentos que não são alimentos, para começo de história. Os alimentos ultraprocessados, ditos alimentos ultraprocessados, por exemplo, são compostos que possuem 15, 20 ou mais ingredientes.
Não são alimentos. Mesmo quando a gente compra, às vezes, uma bolacha de morango comum, ali não tem morango. Ali tem um sabor artificial de morango. Ali não tem a cor do morango, é uma tinta, né? E ali vai ter uma série de conservantes, acidulantes e outros componentes que simplesmente significam que aquilo não é comida, aquilo não é um alimento, né? Aquilo pode, sim, saciar por um momento o prazer de comer, mas eu estou colocando para dentro do meu corpo uma série de substâncias. Então, esse é um conceito essencial em alimentação, que é cuidar para que a nossa comida seja verdadeira, né? Claro, tem que ser saborosa, tem que ser boa, e tem que ser útil também, tem que ser nutritiva. E o sono obedece à mesma lógica. Tanto a ingestão de certos alimentos como o excesso de alimentos, né, pode ser a causa de um sono de má qualidade. Doutor, mas eu me sinto cansado durante o dia, minha memória está ruim. Aí você pergunta, ok, você dorme quantas horas? Durmo 7, 8 horas por noite, sabe como é que é, tem que acordar a trabalhar. Tá. Você tem muitos sonhos? Você se agita durante a noite? Você muda muito de posição? Sim. Como é a sua alimentação à noite? Aí você chega, não é bem a raiz do problema, viu? Mas é um problema mais fundamental, que é o excesso de ingestão. Tem umas pesquisas mostrando que à noite, né, o alimento da noite, ele tem, sim, provavelmente mais chance de se depositar na gordura do corpo, de engordar mais do que o alimento da manhã. Sim, existem mecanismos, pesquisas boas feitas em animais, é verdade, mas de fisiologia parecida com o ser humano, que sim, comer mais à noite não convém. Mas carboidratos, não carboidratos. Poxa, se é carboidrato refinado, de novo, né, não é um alimento de verdade natural. É uma manipulação do alimento para ficar mais palatável, para desenvolver mais prazer, mas aquilo é nutritivo, é saudável, cuidado. Agora, se é um carboidrato integral na quantidade certa, não há problema de comer à noite, né? E sobre a siesta, só um detalhe que eu acho que é importante, o café, né, ele é um ativador do sistema nervoso central, ele é um estimulante, tá? Nós ficamos mais ligeiros, nossa memória, nosso foco tende a melhorar quando a gente toma café, mas ele demora, assim, 15, 30 minutos para começar a funcionar esse efeito. Então, uma boa pedida é tomar um cafezinho, dar uma cochilada com a cabeceira elevada para não ter refluxo e voltar a produzir à tarde. Pois é, pessoal. A gente está tendo aqui uma chuva de novidades, né? Algumas coisas muito óbvias, né? Mas, doutor, a gente percebe que no dia a dia, na corrida do trabalho, do lazer, da família, a gente não tem percepção total de todos esses itens que você comenta aqui agora, nessa noite também. E, obviamente, a correria, o trabalho excessivo, família, né? Hoje a busca excessiva pela qualidade nas profissões, N fatores trazem para dentro da nossa casa uma palavra que é muito costumeira, se fala, às vezes, muito amplamente no dia a dia, que é o estresse, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse estresse, né? Enfim, ele é produtivo, ele não é produtivo? Já tem algumas perguntas também sugeridas ali e algumas feitas pelo pessoal de casa e a gente responde na sequência. Certo. Tem uma pesquisa feita com alguns milhares de pessoas por o Instituto de São Paulo, se não me engano, é um centro de pesquisa em estresse, alguma coisa assim, que mostra que assim, né, é super comum o estresse, praticamente 50% das pessoas convivem com o estresse. Esse estresse que a gente está dizendo é o estresse excessivo, né, que nos tira a paz, que não nos deixa relaxar, né, e curtir as coisas boas. E entre as causas às quais as pessoas atribuem o seu estresse, em primeiro lugar, relacionamentos. Problemas dentro da família, né? Casamento ou com algum colega do trabalho, sim, mas com filhos, com irmãos, relacionamentos. Em segundo lugar, dinheiro. E em terceiro lugar, o trabalho em si. O estresse é um termo emprestado da física, né? Ele passou a ser usado na área médica, desculpe, não faz tanto tempo, acho que uns 40, 50 anos, e que significa simplesmente um estímulo para sair de onde o objeto está, né? Então, esse copo
Ele está parado, eu exerço um estímulo, estou exercendo um estresse sobre ele. Então, um mínimo de estresse, um estresse saudável, é aquele que nos faz crescer, fazer, ajudar e acontecer. Esse é o estresse saudável. Mas, a partir do momento em que o estresse fica excessivo, ele é uma bomba para a saúde. Ele está por trás de todos os outros transtornos. Eu diria que o estresse é o transtorno mãe do estilo de vida, porque ele vai piorar a alimentação e a digestão dos alimentos, o acúmulo dos alimentos vai mudar conforme o nível de estresse, ele vai piorar o sono, ele vai piorar o exercício da atividade física, ele vai piorar os relacionamentos, ele vai piorar o consumo de tóxicos como álcool em excesso, tabaco e outras drogas. Então, o estresse ele é realmente super importante. Então, tem algumas dicas assim, né? Um exemplo que eu gosto é sobre... Pensa que você tem os pneus do seu carro. A durabilidade, a qualidade dos pneus do seu carro vão depender de alguns fatores. Desculpa, eu vou ter que tomar um gole d'água, Rodrigo. Desculpa. Fica bem tranquilo. Enquanto isso, a gente convida mais pessoas a interagirem conosco, lembrando que o Dr. André Mosqueta está aqui para essa noite conversar conosco, né, e falar sobre diversos temas. Portanto, façam suas perguntas, a gente interage de forma bem dinâmica. Ele que é especialista em clínica médica e geriatria. Então, assim, a durabilidade dos pneus do seu carro vai depender de 3 fatores, principalmente. Tá? De como você dirige esse carro. Então, como está a sua vida? Você dirige alucinadamente? Você faz esquinas abruptas? Você corre riscos derivados do seu modo de dirigir? Outra coisa que a durabilidade dos pneus depende é da qualidade do terreno. Então, você escolhe os terrenos onde utiliza o seu carro, a forma como você explora o seu mundo. E a terceira coisa depende da carga que esse veículo está carregando. Se há carga demais nesse veículo, os pneus acabam se desgastando mais. Então, o exemplo do estresse e dos pneus, ele é muito bom. Quer dizer assim, a forma como a gente leva a nossa vida, a gente guia o nosso carro, os terrenos que a vida nos propõe, né, as provações, as fases da nossa vida, e a quantidade de carga que a gente carrega, de assuntos mal resolvidos, de mágoas, de atribuições também, às vezes excessivas, vão desgastar os nossos pneus. Só que o estresse, Rodrigo, ele é um assunto subvalorizado. Tá? Hoje, no mundo empresarial, a percepção que se tem é que o sucesso ele envolve dormir pouco, sacrificar as outras áreas da sua vida, sacrificar as áreas de prazer. Alô. Sacrificar fatores super importantes da vida, e eu costumo dizer assim para os pacientes empresários, né? O sucesso empresarial, você vai encontrar grandes exemplos em pessoas que pagaram um alto custo por isso. Foi sua saúde, foi a convivência com alto nível de estresse ao longo de anos, foi questões familiares, foi questões até físicas, mentais. Então, nós temos, sim, que respeitar e saber lidar com o estresse. A base do estresse fisiológica é a liberação de adrenalina e cortisol, que são hormônios conhecidos, né, adrenalina, que são super úteis quando a gente quer, por exemplo, praticar um esporte radical, ou quando a gente quer fugir de um pitbull. Né? A gente está em risco, o meu corpo vai usar esse estresse para me fazer sobreviver. Agora, o que a gente vê? Nosso corpo liberando essas substâncias em dias normais, em dias de trabalho, às vezes no final de semana, às vezes quando a gente está dentro de casa, o corpo libera adrenalina e cortisol. Isso aumenta o apetite, aumenta a pressão, aumenta a chance de ter arritmias, a perder o sono, diminuição da memória e uma série de consequências. Hoje tem pesquisas interessantes associando o excesso de adrenalina e cortisol, inclusive a ocorrência de câncer, e as pessoas que vivem um alto nível de estresse têm maior incidência de infarto, e quando o câncer for diagnosticado, maior chance dele já estar disseminado. Falando sucintamente sobre o caminho para controlar o estresse e melhorar esse aspecto, eu diria que assim, é organização. O fruto da organização é a paz, é a capacidade de relaxar.
Então, organizar dois locais, o mundo externo e o mundo interno. Então, o mundo externo, as finanças, a casa, os relacionamentos, a profissão, o negócio e tudo mais. E o mundo interno também. Onde eu quero chegar? Quem eu sou? Resolver as questões do passado, mexer nas gavetas, dar uma arrumada nas gavetas. Organização do mundo interno e do externo. O resultado é paz. Quando a gente está falando sobre saúde mental, e agora eu vou finalizar essa parte, tá, Rodrigo? Acho que tem um aspecto que eu não falei aqui, mas é super importante. Esses sintomas de estresse, de dormir mal, como a gente falou antes, muitas vezes eles se tornam bem importantes, eles contaminam o relacionamento, o rendimento no trabalho e outros aspectos. Então, convém uma avaliação profissional inicial, né? Conversar com o seu médico de confiança, procurar algum especialista na área, alguma profissão que se dedica ao estudo da área da saúde mental. Então, não esquecer disso, é bastante importante também. Perfeito. A gente continua os temas diversos dessa noite, comentando e falando sobre qualidade de vida com o Dr. André Mosqueta. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem a interação do pessoal de casa também, participando sempre, sem dúvida nenhuma, para um sorteio, onde nós estamos sorteando uma diária no Dalonda Grande Hotel de Bento Gonçalves, para quem marcar 2 pessoas nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. E uma das perguntas que eu gostaria de falar, até com relação a isso que a gente já havia conversado, já foi falado sobre a ansiedade, sobre o estresse, sobre a depressão, né, que tanto se comenta também por aí. Acho que é unânime entre as pessoas pararem para pensar sobre isso. E existe aqui uma pergunta sobre tratamento para ansiedade e depressão. Até quando a pessoa tem que tomar remédios para tratar de ansiedade e depressão, doutor André? Poxa, essa pergunta é muito comum também, é muito interessante, tem a ver com a vida das pessoas, né? Quantas pessoas estão tomando medicamentos ditos psicofármacos, de receita controlada? Muitas. Para dormir, para render melhor, para controlar sintomas, então, de perda do prazer nas atividades que antigamente tinha prazer, de diminuição da vontade em exercer as coisas. Então, é importante também, antes de responder exatamente essa pergunta, Rodrigo, a gente entender o que é depressão, né? Depressão é diferente de tristeza. Tristeza, até onde eu sei, todas as pessoas na vida já sentiram tristeza em algum momento. Toda pessoa que teve tristeza, se lembrar da sensação que tinha naquele momento, de tristeza, de uma perda, algo assim, imagine uma tristeza, pode compreender o que é depressão, imagine uma tristeza pesada, frequente, que volta sem motivo, que te atrapalha de verdade, né? Tristeza, diminuição do ânimo. Então, sintomas que recorrem, que comprometem quem você é, até a memória, a paciência. Um dos primeiros sintomas do deprimido, às vezes, né, não é sempre, mas uma grande parte das vezes, eu diria, é a perda da paciência, a pessoa fica mais irritada. Uma forma de suspeitar que alguém esteja sofrendo da doença, depressão, é assim, ó, não precisa a pessoa vestir preto, ficar chorando embaixo do chuveiro, querendo dizer que vai se matar, etc. Para você suspeitar que ela está com depressão, não é? Mas essa pessoa não é mais a mesma. Ela não é mais a mesma. Ela está trabalhando, ela continua fazendo algumas coisas que fazia, mas ela está estranha, ela fala menos, ela está mais irritada, ela está mais pessimista sobre o futuro, parece mais cansada, ganhou peso ou perdeu peso, né? Está mais esquecida, desatenta, pode ser depressão, isso pode ser depressão. E o tratamento da depressão, é claro, o diagnóstico é obrigatório, procurar um profissional, né? O tratamento tem um detalhe teórico super importante, né? O tratamento da depressão não é feito só com medicamentos. É um conceito que se alastrou de que tomar remédio para depressão, vamos tomar remédio para depressão, né? E vão melhorar, ficar mais animado. Tá, mas e aí quem é que para o remédio da depressão? Porque quando para, voltam os sintomas, a princípio, né? Se é um quadro crônico, recorrente, que é a maioria dos casos, recorrentes, né? Existem outros aspectos, além da medicação, que são essenciais. Vamos lá.
por que nós sofremos? Né? E por que chega um ponto em que a gente se desorganiza, a gente fica desorganizado, a nossa autoestima cai? Por que nós mudamos no sentido de não sermos mais ativos como éramos, animados, gostar das coisas como gostávamos? Então, o mundo é impossível de ser mudado, a história de cada um não tem mais como mudar, né? Mas a verdade é que a história não existe mais. O que aconteceu com a gente só existe aqui, só existe aí na sua cabeça. Então, nós não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar a nossa forma de ver o mundo e os acontecimentos. Então, um dos aspectos essenciais no tratamento da depressão é desfazer esses nós que nós temos. Todos nós temos algum nó, alguma coisa que está mal resolvida. Todos nós temos algum labirinto que nós podemos levar 10, 20 anos para sair. É possível sair sozinho? Olha, é possível, mas é muito mais fácil com alguém nos guiando. Isso se consegue normalmente através de uma abordagem psicoterápica, com psicoterapia, né, com psicólogos, psiquiatras que têm informação no assunto de psicoterapia. Então, o terceiro elemento, então, medicação, essa questão psicoterápica de conhecer o porquê, de entender a si mesmo, ressignificar as situações. E a terceira questão é o ambiente. Como está a nossa vida? Como estão nossos relacionamentos? Como está a minha família? Você sabe, Rodrigo, que a família adoece junto. As pessoas que habitam no mesmo teto, elas adoecem junto, mesmo sem querer, mesmo sem perceber. Tem uma pessoa ali que não está bem, os outros se contaminam, né? Então, o ambiente é super importante. Eu posso tomar o melhor remédio do mundo, na melhor dose do mundo, posso estar fazendo a melhor psicanálise, psicoterapia que existe, mas se todo dia eu volto para aquele ambiente que me intoxica de excesso de crítica, pessimismo, tristeza, acho que aí é válido assim. Será que tem algo que eu posso fazer para ajudar? Será que eu posso levar essa pessoa no médico, levá-la para um tratamento, alguma coisa? Ok. Mas tem situações que não têm como ser modificadas, que são extremamente difíceis. Isso também tem que ser pensado, né? Eu lembro um caso de um paciente que me procurou, ainda quando eu trabalhava em Porto Alegre, com depressão, né? E aí nós falamos sobre a questão medicamentosa, eu recomendei ele procurar psicoterapia, e eu perguntei para ele, o que você gosta de fazer? Ele disse, poxa, hoje em dia eu trabalho, vou para casa e não faço nada, na verdade. Tá, você tem algum hobby, algum passatempo? E o que você fazia antigamente, então, que você gostava? Olha, eu adorava andar de bicicleta. Então, é uma questão ambiental, né? Pode ser tido como terapia cognitivo-comportamental, também. Mas, olha só, ele andando de bicicleta, ele entrou em contato com a natureza, com outras pessoas, consigo mesmo, com a sua autoestima, ele melhorou seu corpo. Então, isso também é importante. Então, a resposta, chegando à sua pergunta, será que eu tenho que tomar remédio para sempre, para depressão e ansiedade? Olha, depende de você e depende do apoio técnico, profissional, até químico que você tem. Cada caso é um caso. Perfeito, doutor. Eu vou aproveitar e interagir com o nosso diretor aqui, com o Wagner, né? Eu já tinha comentado na outra live que é o sonho de qualquer um que apresente alguma coisa ficar falando com o diretor aqui pelo ponto. Eu não estou com o ponto, mas, Wagner, vamos interagir com o pessoal de casa, então, as pessoas que estão falando, conversando, difundindo o tema. A audiência está boa, viu, doutor? Também estão me informando isso. Então, a gente já vai fazer uma interação com o pessoal de casa. Wagner, como é que estamos aí com o pessoal de casa? A grande maioria das pessoas estão agradecendo muito o assunto, dizendo que o Dr. André aborda e que foi um grande presente para eles essa live. Tem gente de BH dizendo e torcendo para que possa ganhar essa hospedagem, que mora em BH e quer encontrar minha família. Imagina aí no da Londres, hein, doutor André? Outros, parabéns pela live, assunto muito interessante. Excelente comentário, doutor André Mosqueta. O Auri falando. Obrigado. Dizendo que a live está maravilhosa. Nós temos aqui, nesse momento, quase 100 pessoas assistindo. Parabéns, doutor André, abordando assuntos interessantes do nosso dia a dia. Maravilhosa live, estou adorando. Valeu, abraço.
Orgulhosa de você, meu irmão. Ângela Mosqueira Orlando, ó, deve ser da família. Um abraço, Ângela, abração digital. Respostas claras e numa linguagem fácil. Então, a grande maioria é isso, tem um monte de comentário aqui, mas agradecendo muito e parabenizando o doutor, parabenizando o Dalonder por essa estrutura, pelas palavras e por ser um pouco ser humano e aconchegante nesse momento tão difícil. Perfeito, obrigado, Wagner. Eu acho que até vai bastante de encontro, o Wagner já deu ali a introdução para a gente conversar sobre um tema. Aproveitando que a gente está nessa tecnologia toda, né, o doutor está movimentando aqui também, né, trabalhando, né, doutor, né, conosco aqui nessa interatividade da nossa live para todo o Brasil. Então, um abraço para o pessoal de Belo Horizonte. Continue marcando 2 pessoas, concorrendo para ganhar, então, uma diária da Londres Grande Hotel. E, justamente com relação a isso, o doutor falou, né, um abraço digital. A Neuza, antes, mandou um abraço para nós. E, Neuza, para ti, um abraço digital, né, porque a gente não pode estar junto com você. Então, doutor, fale, aproveitamos a deixa dada pelo Wagner aí, sobre essa questão de... Já falamos de estresse, já falamos de 60+, essa questão de manter a sanidade, né, em períodos de isolamento. Na minha não tão longa vida, mas, enfim, é o primeiro momento em que precisamos estar num distanciamento, num isolamento. Gostaria que o senhor falasse um pouco disso. A gente vai entrar automaticamente por esse caminho, por esse viés, e vamos começar a falar também sobre a questão do Covid-19, que eu tenho certeza que as pessoas de casa também já estão esperando que, em algum momento, a gente fale sobre esse tema. Então, isolamento, o distanciamento e a saúde mental de todos nós. Bem, acho que sobre esse assunto, primeiramente, queria citar que não existe remédio com alta eficácia ainda contra a Covid, ainda não existe a vacina disponível. Então, o que acontece, né? Cada pessoa é como se tivesse um encontro marcado com o vírus. Se for na época em que tivermos remédios eficazes, ou se for na época que tivermos vacina, é uma coisa esse duelo, é uma espécie de duelo, você contra o vírus. Agora, enquanto não temos medicações eficazes, para muitos convém evitar ao máximo esse tipo de duelo, né? Principalmente para os grupos tidos como grupos de risco. Né? A experiência, se ocorrer, ela vai ser sempre individual. As pessoas falam de imunidade de rebanho, mas imunidade de rebanho, você está querendo dizer que o seu pai, que é idoso, o seu tio, sei lá, ou seu filho que tem uma asma grave. A asma grave, é verdade que quando ela está muito bem controlada, por si só ela não é um fator de risco, mas isso é difícil nesses tempos. Mas, então, você quer dizer que o seu familiar vai ter um duelo tete-a-tete com o vírus. Não convém, né, se faz parte desses grupos de risco. Então, existem sentimentos que essa pandemia está gerando em todos nós, e é bom a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente nem fala, né? A gente até ouve um pouco, assim. Hoje em dia tem tanta live, né, Rodrigo? Está cheio de live, o meu Insta está cheio de live, está todo mundo entendido em saúde, em vírus, está até meio cansativo. Eu vou tentar aqui sair um pouquinho do lugar comum, tá? Tornar o assunto um pouco mais interessante e útil, né? Então, assim, estamos vivendo uma fase em que existe um sentimento em todos nós de que é difícil. Estamos vivendo uma fase difícil. Estamos vivendo uma fase triste também. É normal estarmos desorganizados, mais sensíveis, inseguros. Isso é o normal. Isso é normal. Não esqueçamos que não somos pessoas estritamente racionais. Nós temos um componente muito importante. Os estudiosos, inclusive, dizem que 95% do nosso ser é irracional, é inconsciente. E o que nosso inconsciente, as nossas sensações estão colhendo nessa época? O que vai ser de nós no futuro? Né? O que vai ser de mim? O que vai ser da economia? O que vai ser da cidade? Então, é normal. Também está ocorrendo um fenômeno de perda de ilusões. A gente não pode esquecer
que a vida é feita de perda de ilusões. A vida saudável, a vida do doente mental grave, não. Ele se insere numa ilusão e vive a vida toda dele naquela ilusão. A vida saudável, ela faz parte. A ilusão vem, vai embora, a desilusão ocorre, a ilusão ocorre, a desilusão ocorre. E esse período nós estamos sendo obrigados a ficarmos sozinhos conosco mesmo, né? Há quanto tempo que a gente não ficava tanto tempo sozinho com a gente mesmo? E aí? Você está gostando da sua companhia? Você está gostando de como é que está a tua casa, o seu lar? Então, tudo isso está mexendo com a gente, desfazendo ilusões, mas também, e agora sim eu quero mudar o espírito, sabe, Rodrigo? De olhar todas essas questões de uma forma positiva. Tristeza faz parte da vida, gente, das pessoas saudáveis. Né? A dificuldade está para todo mundo. Né? Então, a gente tem, sim, como olhar tudo isso de uma forma positiva. É possível, sim. Né? A primeira lição, que eu acho que é super legal dessa época, e é boa para nos animar e nos ajudar a sobreviver e sair melhor dessa, é que você não está só. Eu não estou só. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Com os ricos, com os pobres, com os pretos, os brancos, os altos, os baixos, os crentes, os não crentes, com todo mundo está acontecendo. Isso dá uma sensação boa de humanidade. A segunda questão, que eu acho que é super importante, é que é transitório. Isso é transitório. Isso é transitório. Isso vai virar uma bela história para contar no futuro. A minha geração, do final da década de 70, ela muitas vezes ouve da geração anterior, poxa, eu vivi na Segunda Guerra Mundial, eu tive alguns problemas, né, durante o período do regime militar, algumas pessoas até, poxa, eu enfrentei a gripe espanhola. E o que a minha geração tem para contar mesmo de quente, assim, para a próxima? Olha, uma das coisas vai ser essa história do Covid. Ela está nos amadurecendo. A gente está tendo uma experiência que é minha, é sua, cada um do seu jeito, que está nos amadurecendo, sei lá, 5 anos em 5 meses. E cabe a gente ter essa visão positiva e aceitar esse fato. É um fato, é transitório. Isso vai virar uma história. As mulheres que já tiveram filhos, esses filhos têm mais de 10 anos. O que é a gravidez, aqueles 9 meses, que às vezes foram bem difíceis, o que virou na sua memória? Virou um detalhe na vida. Virou um detalhe. Mas quando você estava passando por aquilo, nossa, era recheado de medos, até às vezes de sofrimento. Passou, virou uma boa história. Isso vai acontecer também com a epidemia atual. Né? Nós teremos uma história única para contar. E tem algumas dicas, Rodrigo, não sei se eu posso falar sobre algumas dicas práticas, assim. Acho importante, né? O que a gente quer é o dinamismo de como lidar com esse momento, sem dúvida nenhuma. E nada melhor do que aproveitar esse momento, até porque, de forma muito dinâmica, muito leve, a gente quer que você deixe as dicas, sem dúvida nenhuma. Certo, vamos lá, então. Algumas dessas dicas foram enriquecidas pelos conselhos de um astronauta. Foi publicado recentemente um texto por um astronauta, ficou 1 ano, né, em quarentena. Então, se tem alguém que entende de quarentena, de isolamento social, é um astronauta. Então, eu peguei algumas ideias dele, mais algumas coisas de medicina do estilo de vida, ciências do comportamento e saúde mental. Vamos lá. Procure seguir um cronograma diário. De modo aproximado, tenha um horário para acordar, tenha uma rotina no seu período da manhã, seja de cuidar das flores, seja de assistir televisão, de tomar um café da manhã, fazer seu exercício, tenha um cronograma e procure respeitar esse cronograma. Chegou a tarde, não força a amizade. Poxa, hoje eu estou gostando tanto de ler, estou gostando tanto de assistir seriados, sei lá, de organizar minha biblioteca, quero fazer tudo hoje. Não precisa. Coloque um cronograma, vou fazer algumas horas disso hoje, vou deixar um pouquinho para amanhã. Isso é importante também. Né? Isso nos ajuda a nos organizarmos dentro de nós. Está anoitecendo, envolva na sua rotina também a observação de horários. Né? Tal horário eu vou começar a me apagar,
eu vou colocar meu pijama, diminuir as luzes para ir para a cama, tal horário eu pretendo ir para a cama e assim por diante. Isso é importante. Outra coisa, movimente-se. De novo, não é necessário ir na academia, virar um atleta, ter músculos proeminentes, ser um exemplo fitness. Não. A gente tem que ter um compromisso, não é com a perfeição. Tem que ter um compromisso com o aperfeiçoamento. São coisas diferentes. Um compromisso em estar buscando se aperfeiçoar, em estar tentando melhorar a cada dia que passa. Ninguém é perfeito, né? Mas nós podemos sim ter compromisso com o caminho, né, da perfeição. A gente pode nunca atingir, nunca vamos atingir, mas aquilo nos movimenta para frente. Então, o movimento que eu quero dizer aqui, o movimento saudável, é subir escadas, é fazer o serviço de casa, o serviço um pouco mais pesado, varrer, passar pano no chão, é carregar sacolas do supermercado, brincar com o cachorro, fazer um pouco de bicicleta, por que não? Claro, com todas as restrições, mas exercício ao ar livre é permitido, com as restrições, usando máscara, manter uma distância maior, é verdade, porque correndo, por exemplo, de bicicleta, ou a pé, ou caminhando rápido, as partículas podem se espalhar por maior distância. Então, é recomendado 2 metros de distância, por exemplo, 2 a 3 para quem está correndo, andando de bicicleta. Então, se movimentar. E não precisa de nada difícil. A energia que a gente gasta para subir 3 andares, que dá 6 lances de escada, é a mesma energia para andar 10 minutos. Entendeu? Então, alguém assim, está chovendo, não posso ir na academia, nem sei o que fazer, não estou a fim de ficar fazendo abdominal, não estou a fim de fazer... Então, desça e suba no seu prédio, se tiver essas escadas, essa possibilidade. De preferência, desça pelo elevador para ter menos lesões, mas suba pelas escadas. Isso é um exercício opcional e válido também. Qualquer movimento saudável é válido. Outra dica, abuse dos passatempos. Os passatempos. Pessoal, a gente tem que reaprender a brincar. Claro que a gente não vai brincar de brinquedo de criança, né? Cada um brinca com o brinquedo da sua idade. Mas também, nada de errado de vez em quando brincar com o brinquedo de criança. Mas brinque com as brincadeiras de adulto, com os hobbies. Então, com livro, com vídeo, com música, com som, com jogos de mesa, né, com autodesafio, com quebra-cabeça, com animais, com botânica, né, com bonsai, com um jardim. Pinte. Comece a pintar, comece a desenhar. Hoje em dia nós temos, e é a próxima dica, né? Nós temos inúmeros cursos online gratuitos, né? Gratuitos online. Nós temos vídeos no YouTube para o que você quiser, então comece a pintar, por que não? Comece a desenhar, abuse dos passatempos. Isso é bem interessante, né? Outra coisa, mantenha-se em contato. Nós estamos vivendo isolamento físico, não é um isolamento mental, não precisa ser mental. Eu posso estar conectado contigo, com ela, com quem quer que seja, graças à tecnologia. Isso faz um bem danado. Eu não preciso encostar necessariamente nas pessoas. Claro que tem o seu benefício do abraço, o aperto de mão, o carinho. Mas quando eu olho no olho, e mais do que isso, quando o meu sentimento repercute naquela pessoa e o dela repercute no meu sentimento, nós estamos unidos. Não importa a distância, não importa os impedimentos. Então, mantenha-se em contato. Escreva cartas, mande cartas, surpreenda as pessoas. O maior valor, o presente de maior valor que existe, é o presente de valor simbólico, que as outras pessoas não podem comprar, que não se encontra em loja, que é uma carta, que é algo feito por você para aquela pessoa, né? Aproveite para organizar suas fotos, coleções. É um tempo muito importante para isso. E outra questão, é possível registrar a experiência, né? Bater fotos, filmar. Por que não? Fazer um diário, que é um hábito até que eu acho que foi um pouco abandonado. Compor um diário. Se isso não for útil para você, talvez seja para outra pessoa, para um descendente seu, né? O registro dessa época maluca que estamos vivendo. E uma questão também que eu acho muito legal, invista na economia local. A economia e a saúde não são opostos, elas são irmãs. Elas são irmãs, elas andam juntas, as duas são importantes, né? Não há sentido
em se ter saúde, sem ter um mínimo de dignidade e qualidade de vida, e o contrário também, de ter condição financeira e não ter saúde. Qual o sentido disso? Então, investindo no comércio local, isso faz um bem intangível para a sua sociedade, sua comunidade, seus amigos, volta para ti, para a tua família, melhora o bem-estar do proprietário do estabelecimento, sim, e isso vai repercutir na família dele, no meio social dele e na rede de negócios, né? Isso é importante também. Faça bem a alguém. Faça bem a alguém. E eu quero contar aqui uma experiência que eu acho linda e atual. Existe uma médica, o nome dela é Denise Leles, e ela está prestando atendimento a pacientes portadores de Covid num hospital de campanha em São Paulo. Eu não sei se vocês sabem, tem vários hospitais de campanha no Brasil, improvisados, e não é possível que o paciente, não é permitido que o paciente tenha acompanhantes nesses hospitais, por motivos óbvios, porque são hospitais cheios de vírus, né? E também que eles levem seus pertences pessoais. Então, essa médica, ela estava lá atendendo, ela percebeu o quê? Os pacientes não tinham chinelo para ir até o banheiro, quando eles estavam se recuperando, não tinham chinelo, eles tinham um avental do hospital, mas eles tinham que pisar no chão. Isso para a dignidade do ser humano, para a moral, para a autoestima é super importante. O que essa médica fez? Começou a pedir doação de chinelos, que é uma coisa barata, simples, todo mundo tem, usado ou não, e ela conseguiu mais de 1.700 pares de chinelo para essas pessoas. É um exemplo de fazer o bem. As oportunidades de fazer o bem estão pipocando o tempo inteiro para crianças, para pobres, para desanimados, para deprimidos, né? Para isolados, para solitários, um telefonema. Olha, eu estou ligando para ti hoje, Rodrigo, para falar contigo. Tá, André, mas o que você quer? Não quero nada, meu amigo. Estou ligando para saber se você está precisando de alguma coisa, né? Para os vizinhos. E a última coisa que eu quero falar, Rodrigo, é assim, é importante falar para alguém como você está se sentindo. Que todo mundo está sentindo alguma coisa estranha nesses dias, diferente. Fale para alguém, encontre um amigo, alguém da família, um profissional. Existem canais de psicoterapia online, até gratuita, né, por voluntariado, se disponibilizando para que a gente fale o que está sentindo. A partir do momento que a gente fala o que está sentindo, a gente começa a se reorganizar, a ressignificar nosso futuro, o presente e o passado. Então, são algumas dicas simples, práticas, para a gente não perder a sanidade, sabe, Rodrigo? A cabeça nesses tempos difíceis. Bastante importante, principalmente nesse momento. A gente já tem pergunta, tem interação do pessoal de casa, lembrando a promoção, marca 2 pessoas, concorre a uma diária da Londres Grande Hotel. A gente tem pouco mais de 1 hora já, doutora, aqui, de interatividade com essas pessoas que estão em casa, que estão acompanhando. Acho que a live já encerrou via Instagram, né, por causa do tempo, que é comum na plataforma. Nós continuamos ao vivo pelo Facebook. E, diante disso tudo que a gente já conversou, que são vários temas, o interessante de estar com um profissional como o Dr. Mosqueta aqui é a abrangência do assunto. A gente já conseguiu interagir com a questão das dicas, 60+, a questão familiar, depressão, o sono, né, que é bastante importante, o Covid-19, esse momento que nós estamos vivendo. Gostei muito disso que o doutor falou, dessa questão de estarmos positivamente fazendo parte de um momento histórico. Teremos essa história para contar, fazemos parte dessa história positiva ou negativa, cada um sabe como carregar também esse momento, mas é bastante importante saber que nós estamos fazendo parte de uma história, né? E eu fico muito feliz porque o nosso projeto dentro da Rede de Hotéis da Londres é justamente isso, é contar histórias, né? É muita história para contar, e para quem está em casa, utilize a hashtag turismo como nos bons tempos. Porém, o doutor falou de uma coisa importante, que é ficar em casa, isolamento. E em casa a gente come, a gente bebe, tem gente que não faz o exercício, não tem a escada para subir ou para descer. Enfim, talvez não tinha as dicas que agora tem, então anotou todas as dicas do Dr. André Mosqueta, vai praticar isso a partir de agora. E aí tem aquela questão do comer demais, né? Então, tem pessoas que já tentaram N fórmulas para emagrecimento, né?
E aí eu vou perguntar aquilo que eu poderia usar só para segurar a audiência, né, do pessoal de casa, mas a gente vai lançar agora, então. Afinal de contas, doutor, qual é a melhor dieta de todas? E se existe uma super dieta, se existe isso tudo, deixa essa dica para nós aqui em tempos de coronavírus. A sua dica vai ser muito bem-vinda. Certo. Que pergunta difícil, hein? Essa pergunta é um desafio. Acho que uma coisa importante que todos nós temos que ter a compreensão é que as dietas, como a gente conhece, qualquer ela que seja, sabe? Dieta da lua, dieta low carb, dieta cetogênica, a dieta do jejum intermitente, e a dieta vegetariana, vegana, e outras, Lidocaine, Atkins, e dezenas de dietas, elas podem ser, sim, importantes em fase de transição para pessoas que estão precisando de um grau de reeducação, de melhoria da sua constituição física, da sua saúde, bem importante. Elas podem ser facilitadoras, mas de forma alguma elas são um estilo de vida. As pesquisas mostram que depois de 2 anos, o alcance de perda de peso ele é igual entre todos os tipos de dieta, né? Na verdade, o que define não é a dieta, o tipo em si, é comer menos do que o necessário. Isso é bem sabido. Claro, se um tipo de dieta se adapta mais ao meu perfil, óbvio que essa dieta vai ser que vai se encaixar mais com a minha vida, vai me ajudar mais. Mas, então, a dieta, o perfil alimentar tem que ser individualizado. E tem uma pesquisa também, que é um pouco desanimadora, mas é mais de uma pesquisa sobre esse assunto. Depois eu posso passar para interessados a base científica, né, em mensagens diretas, ou até por você, se alguém se interessar. Depois de 5 anos, 95% das pessoas que emagreceram através de dieta estarão pesando o mesmo ou mais do que pesavam, né? Por quê? O que está no fim da linha aí, né? A questão não é saber o que comer, né? A questão é que comer é um fenômeno que envolve quem eu sou, o lugar onde eu estou, com quem eu estou, o que eu tenho. Comer é um fenômeno até religioso, lembrando, emocional. né, doutor, que o senhor está numa região onde o ato de comer e beber faz parte da nossa cultura, comer bem, mesas fartas, né, bebida alcoólica. Então, o comer, né, a comida se confunde com quem eu sou, com a minha identidade, da minha família, do local onde eu vivo. E é bom que seja assim, né? A comida traz consigo uma história linda, e é bom que seja assim. Só que, então, qual o caminho? Né? Se eu estou precisando emagrecer, se eu estou precisando controlar melhor meu diabetes, meu colesterol, minha pressão até, e eu quero meu hábito intestinal, até minha imunidade, qual o caminho? Então, assim, o que a gente sabe, se eu posso resumir num conselho, a primeira coisa é comer comida de verdade, né? As comidas ultraprocessadas, como eu falei agora há pouco, talvez nem poderiam ser chamadas de comida, né? As comidas que têm mais de 3 ou 4 ingredientes, que são fabricadas num lugar para você, que não existem na natureza, não foram criadas por Deus, né? Será que são comidas? Então, evitando isso, esses ultraprocessados, já é um grande passo na vida. Depois disso, nós temos os alimentos processados. O arroz branco, por exemplo, ele é um alimento processado. Ele é assim, porque ele passa um processo chamado branqueamento. Ele é minimamente processado? É, mas ele já não é mais como está na natureza, né? Ele já passou na mão de alguma tecnologia que transformou aquilo para você, né? O pirê de batata, por exemplo, ele é um alimento processado. Ele é feito só com batata, ou leite, sal, com poucos ingredientes, Ele pode ser tido como natural, pode, mas o ato de processar esse alimento, de moê-lo, de torná-lo mais líquido, é como se esse alimento estivesse antecipando um processo da digestão antes de entrar no seu corpo. Porque o pirê de batata é exatamente como a batata fica quando você a come inteira no seu estômago. Então, você ingere esse alimento uma fase antes da sua digestão,
E, obviamente, seu corpo vai absorver muito mais esse alimento, né? Trazendo um excesso, uma sobrecarga no fígado, enfim, de elementos glicêmicos, né? E quando são outros alimentos de gordura e outros alimentos até carcinógenos. Então, evitar os ultraprocessados e os processados já é um grande caminho. Tomate. Comer um tomate inteiro é o alimento in natura. Né? Eu não conheço um paciente que ficou doente comendo fruta, comendo comida de verdade, comendo carne, comendo legumes, salada, arroz integral, a comida como ela é na essência. A própria dieta do Mediterrâneo, que é uma das mais famosas, ela tem, inclusive, a possibilidade da massa integral, que é uma massa mais próxima da natureza também, mas é uma exceção, mas é difícil que alguém vá ficar doente com esse tipo de alimento, né? Então, preferir os alimentos naturais, o tomate inteiro ele é natural. A partir do momento que eu moí o tomate para fazer um molho, ele é chamado minimamente processado. Não coloquei nenhum outro ingrediente, não alterei a conformação dele, a conformação química, pelo menos. Física sim, mas química não. E ele continua sendo um tomate. Ele é minimamente processado, né? Mas, a partir do momento que eu coloco esse tomate misturado com farinha, com sal, com gordura, e começa a compor alimentos, se tornou um alimento processado. E pior, se eu coloco ele numa indústria, ou nem coloco tomate, coloco aroma de tomate, coloração de tomate, sabor de tomate, tudo artificial, misturado com 10, 15, 20 ingredientes, aí se tornou aquilo que eu estava falando, não é ultraprocessado. Então, o conselho mais importante para famílias que eu posso dar é ter o mínimo possível em casa de alimentos ultraprocessados e processados. É fazer a sua comida. É comida de verdade, né? Ela é mais saborosa, mais saudável. Mas o que acontece? Muitos estão com o paladar pervertido, né? Ele é um paladar que ele pede alimentos ultraprocessados, hiperpalatáveis, o excesso de açúcar, de sal. Então, existe um trabalho, sim, de alguns dias, dependendo de cada pessoa, de uma espécie de desacostume desses alimentos, né? Mas, com o tempo, aquele alimento, o próprio alface, né, com azeite de oliva, por exemplo, ele vai se tornando cada vez mais saboroso e significativo. Mas, claro, o movimento de deixar os alimentos ultraprocessados é importante também. Então, se eu posso resumir assim numa questão principal, porque é muito amplo esse assunto, né, Rodrigo? A melhor dieta. Então, resumindo assim, seria assim: a melhor dieta ela é de comida de verdade, com comida útil para ti, nutritiva, com comida boa e saborosa. Essa é a melhor alimentação de todas. Perfeito. Então, e ainda o doutor deixou claro ali que tem paladares pervertidos, viu? Então, a gente tem que cuidar disso tudo, comida industrializada e outras coisas mais. Se bem que a nossa região ainda tem a oportunidade de ter uma gastronomia que permite, até pela quantidade que nós colocamos à mesa, de melhorarmos isso também. A gente já está chegando, doutor, a um tempo bastante grande da nossa live, e tem muito tema, muita coisa para falar, né? Sem dúvida nenhuma, mas eu vou chamar o Wagner, então, nosso diretor, para poder falar mais alguma coisa, vendo o que o público de casa está fazendo. Depois a gente já vai chamar a Julieta, né, para fazer um sorteio, porque eu quero que o senhor sorteie o ganhador ou a ganhadora que vai ganhar uma diária no Dalonder Grande Hotel de Bento Gonçalves. Wagner. Doutor, dentro de todas essas informações que o senhor pediu, eles solicitaram para que o senhor comente sobre imunidade neste período e sobre alimentação, enfim, o que representa alta ou baixa imunidade. Perfeito. E imunidade tem tudo a ver com o que a gente falou até agora. O estresse, que significa em nível biológico o excesso de adrenalina e cortisol, ele reduz a imunidade. Um sono de qualidade ou quantidade inadequada, ele é um inimigo da imunidade. Uma alimentação rica em alimentos inadequados é um inimigo da imunidade. O excesso de álcool, o cigarro,
o estresse nos relacionamentos também, né? E, ao mesmo tempo, para reforçar a imunidade, a resposta já está aí. Eu tenho que caprichar no meu sono, caprichar na minha saúde mental. Está aí a meditação, para quem quiser aprender e usar. Existem inúmeras provas científicas do seu efeito benéfico. Estão aí os livros, para se você quiser se conhecer melhor, lidar melhor com as vicissitudes da vida. E também se movimentar é bom para manter a imunidade, né? A movimentação, evitar cadeira, sofá. A cadeira e o sofá, Rodrigo, foram inventados para descansar. E descanso foi inventado para quem está cansado. O que virou hoje? Virou um luxo. Eu não estou cansado, mas eu fico na cadeira e no sofá e na cama. Isso gerou uma série de problemas. Tem pesquisas mostrando que você ficar menos tempo sentado é mais importante que fazer academia. Eles compararam pessoas que ficam sentadas no trabalho e fazem academia com pessoas que têm o dia a dia do nosso colono aqui da região, que trabalha, que gosta de trabalhar, né? Não só do colono, do pessoal da cidade. Essas pessoas têm mais saúde do que aquela pessoa que vai ficar sentada e vai fazer academia, né? Isso melhora bastante a imunidade também. É por aí. Um estilo de vida saudável traz uma imunidade excelente. Lembrando que quem tem alguma outra dúvida e quer maiores informações, o doutor já disponibilizou aqui, depois da live, como ela fica disponibilizada nas redes sociais, a pessoa pode continuar interagindo conosco e a gente transmite as informações para o doutor também, para que possa responder offline também. Então, vou chamar a Julieta, depois eu ainda vou fazer considerações com relação ao doutor, e a Julieta, então, vem aqui para o doutor, pode passar ali perto do doutor, para ele sortear, então, uma diária da Londres Grand Hotel, um final de semana, uma diária de sábado para domingo, para algum dos nossos espectadores que esteve conosco durante a live, que marcou 2 pessoas, que interagiu. E não esqueçam de abrir sempre salas de vídeo para poder ampliar a nossa rede. E também para quem, de repente, está gostando desse nosso projeto da Londres Grand Hotel, com as lives, pode entrar em contato com o nosso comercial, com a Thaís, do comercial da Rede da Londres, e pode também estar aqui fazendo a sua live, interagindo e mostrando o seu produto, seu serviço, através das lives, diretamente aqui do foyer do da Londres Grand Hotel. Já temos o ganhador e a ganhadora, doutor? Eu recebi a incumbência de revelar que é Deonila Luiza. Deonila Luiza. Deonila Luiza, é isso? Então, você que estava curtindo a nossa live, que marcou 2 pessoas, Deonila Luiza, então, você ganhou uma diária de sábado para domingo no da Londres Grand Hotel. Esse hotel é importante para toda a nossa região, essa catedral do turismo de Bento Gonçalves, de onde nós estamos falando aqui agora, doutor. Então, nada mais justo do que para quem, de repente, encontrou aquele probleminha, lembrando que a gente teve um problema com a live, com o áudio, a gente retornou, o doutor aqui, muito carinhosamente, permaneceu conosco, e conversamos essa noite, então, com o doutor André Mosqueta, médico formado em 2003 pela Universidade Federal de Pelotas, especialista em clínica médica e geriatria, por isso transitou por todos esses assuntos com grande habilidade, pós-gradual lato sensu em nutrologia, também falou, de certa forma, sobre essa questão conosco, deixou a dica aí para o coronavírus, também falou sobre dieta conosco, e também ele que faz parte e foi certificado, então, pelo Comitê Internacional de Medicina de Estilo de Vida, o International Board of Lifestyle Medicine. Doutor André, a gente finaliza, então, obrigado, Julieta. Então, a Deonila Luiza ganhou uma diária, é só entrar em contato com... Perfeito, então, a Julieta está me falando que não precisa nem entrar em contato, que ela vai utilizar ali o dinamismo para entrar em contato com a Deonila. Doutor André, eu sei que o tempo sempre se faz pequeno nesses momentos em que todos nós... Eu aprendi muita coisa, mas nesse momento vou seguir pela ordem da dieta aí e também, principalmente, como manter a minha sanidade mental nesse momento, como todos nós. Nós agradecemos, sem dúvida nenhuma, a toda a equipe da Londres, seu Tarcísio
Vasco Miquelon, nosso diretor, a Denise, que fez a interlocução para que o senhor chegasse até nós, a Thaís, a própria Julieta, o Wagner, que é o nosso diretor aqui das lives, enfim, a nossa equipe. E deixo, então, para que o senhor faça as suas considerações finais. Nossa, obrigado, Rodrigo, pela sua companhia, obrigado pela equipe que participou da elaboração dessa live. Para mim é uma honra, eu tenho uma admiração antiga pela rede da Londer, o seu Tarcísio sabe, e quero agradecer nominalmente a ele também, essa oportunidade muito rica para mim, é um aprendizado sempre, né? Quero agradecer também a minha família, a toda a audiência de amigos, pacientes que eu sei que estão me assistindo. Foi um grande prazer para mim e, assim, mantenhamos o propósito da nossa vida, essa crise vai passar, cuidemos, façamos planos para a nossa saúde, que tenho certeza que nós vamos colher frutos muito bons. Cuidado com o noticiário também, né, Rodrigo? Esse noticiário, se ele não apresenta notícias falsas, ele apresenta notícias tristes. E se ele não apresenta notícias falsas e tristes, ele apresenta notícias inúteis. Muito cuidado, cuidado com esse alimento ao coração. Assistam às lives do Dalonder. Eu tenho as minhas redes também no Insta, no Face, né? Quem quiser visitar, conhecer meu trabalho, vai ser um prazer falar com vocês. Dr. André Mosqueta, né, em ambas as redes. E foi um grande prazer. Um abraço a todos, eu estou disponível, tá, Rodrigo? Sempre para vocês e também para quem quiser me contatar diretamente. Vai ser um prazer falar desse assunto tão legal, que eu amo tanto, que é saúde e estilo de vida. Muito obrigado. Nada mais justo, então, agora a gente falando sobre saúde e estilo de vida. Lembrando que vocês, então, podem compartilhar ainda essa live, ela vai ficar registrada no Facebook. Vão compartilhando, vão chamando outras pessoas. Todas as sextas-feiras, lives a partir das 18 horas. Hoje a gente teve um probleminha técnico, mas que, inclusive, ajudou a nossa audiência a aumentar, as pessoas interagirem conosco, e é assim que a vida funciona. Doutor André, mais uma vez, obrigado, sucesso a todos e até sexta-feira que vem. Um abraço.